Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana dos nossos devocionais juntos e hoje nós vamos meditar em um texto e uma história muito legal da palavra do Senhor. E é lindo nós percebermos como Deus tem agido nesse tempo. E hoje não vai ser diferente disso. O que Deus tem nos ensinado nesse tempo? Então, se você não nos acompanhou até aqui, nós temos aprendido um pouquinho sobre o grande desafio de que Deus quer construir no nosso coração um coração inabalável. O que nós temos aprendido nesse tempo? Nós temos aprendido que Deus ele tem um propósito para o sofrimento. Então, gente, na prática, nós temos construído juntos uma visão bíblica sobre o sofrimento, sobre as crises, sobre os desafios da vida. Então, por isso, esse tempo é um tempo muito importante para a sua vida. Então, se você não nos acompanhou até aqui, espero que Deus fale muito ao seu coração. E hoje nós vamos aprender numa história muito interessante da palavra do Senhor. Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui, vamos abrir juntos em Atos capítulo 16. Nós vamos ler, nós vamos ouvir a história de Paulo e Silas e esse desafio enorme de aprender a louvar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Então esse é o meu desafio para você. Vamos lá? Antes, uma frase, a nossa frase da semana, muito importante. Ela diz o seguinte: o segredo para o consolo de Deus nos sofrimentos é manter o coração focado naquele que tem completo domínio sobre todas as circunstâncias. Então aqui ninguém gosta de sofrer, né? Você, eu, ninguém gosta de sofrer. Por isso a gente vive esse grande desafio de aprender a lidar com o sofrimento. E essa frase nos ensina que lidamos com o sentimento quando nós encontramos consolo naquele que tem todo o domínio, que é o Senhor. Por isso hoje, essa história vai mostrar essa verdade incrível da palavra do Senhor. Então, se está com sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns trechos e eu te encorajo muito, se você puder, depois da mensagem, ler o trecho todo, Atos 16, do versículo 9, até o versículo 37. Então, se você puder, leia depois, vai edificar muito a sua vida. Mas olha só, o que estava acontecendo? Paulo e Silas, seu companheiro, foram para a segunda viagem missionária que a palavra de Deus vai registrar para nós. E nessa segunda viagem missionária, eles estavam indo para a região da Ásia, doidos para pregar o evangelho, para anunciar essa verdade da salvação, deixaram as suas casas, deixaram o seu conforto e foram anunciar o evangelho para aqueles que ainda não conheciam. E ao chegar nessa região, indo em direção à Ásia, a Bíblia fala que o Espírito Santo os barrou, literalmente, não os deixou ir para a Ásia. E eles então ficaram em determinada cidade, e olha o que o verso 9 fala, de uma situação onde Paulo tem uma visão. Verso 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe para a Macedônia e ajude-nos. Então é muito interessante perceber que Deus estava levando Paulo e Silas para lá. Imagina se Deus aparecesse para você hoje e te mandasse ir para determinado local. Qual seria o primeiro sentimento que você teria? Lá Deus vai cuidar de mim, lá vai dar tudo certo. Não foi isso que aconteceu com esses caras. Quando eles chegaram em Filipos, se você está acompanhando comigo ali, verso 11, vai falar que eles chegaram em Filipos, e Filipos era uma colônia romana, uma das principais cidades daquela região. Eles começaram a anunciar o evangelho, e a Bíblia conta que houve conversão naquele lugar. A Bíblia fala de Lídia. Lídia se converteu, ouviu a mensagem de Paulo, entregou a sua vida a Cristo, e ali estava nascendo uma igreja, a igreja de Filipos. Mais lá na frente, Paulo vai escrever uma carta para essa igreja, e ali nasce essa igreja incrível do Senhor Jesus. Mas, como eu disse,
Paulo e Silas, ao irem para o local onde Deus queria, não deveriam esperar apenas momentos tranquilos e de boa. Paulo e Silas iam sofrer. E é difícil a gente entender isso, não é? Paulo e Silas estavam onde Deus queria que eles estivessem. No local onde o próprio Espírito Santo direcionou eles. Deus deu claramente para eles, para que eles fossem para lá. Mas lá era o local onde eles passariam por momentos de grande sofrimento. E essa é a primeira lição que a gente aprende. Deus continua sendo bom e gracioso, mesmo nos momentos de sofrimento. E olha essa história só. Vamos lá, vamos continuar. Certo dia, verso 16, vamos juntos? Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela adivinhava o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou muito indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Olha só, continua, verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Pula 2 versículos, verso 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas, olha só, no meio da praça pública e fossem açoitados, ou seja, apanhassem. Isso é muito doido. Paulo e Silas estavam onde Deus queria que eles estivessem, mas eles sofreram e sofreram muito. Você já imaginou? Imagina essa situação na sua mente. Paulo e Silas foram levados para o meio de uma praça, como se fosse o Ramiro aqui, né? Um parque grandão. E lá no meio foram colocados, tiraram a roupa dele, eles estavam nus, literalmente, e eles apanharam muito. Foram açoitados por uma multidão enorme de gente. O que nós podemos aprender com isso? Os servos de Deus, eles sofrem. E a gente tem visto isso. Só que Deus continua sendo bom, Deus continua sendo gracioso. E essa é para nós a certeza de que os sofrimentos da vida, e você com certeza já tem passado por alguns deles, já tem percebido que a vida não é uma simples mar de rosas. Não. A vida tem crises, a vida tem sofrimentos profundos. Só que a palavra de Deus nos ensina que Deus é bom e gracioso, mesmo nesses momentos. E aí o nosso texto continua, verso 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Provavelmente essa prisão ela era uma prisão subterrânea, onde não tinha praticamente nada de iluminação. Era lá onde eram levados os piores dos assassinos, piores dos presos, dos bandidos da época. E lá eles eram deixados literalmente para morrer. Lembra? Esses caras estavam onde Deus queria. Mas Deus continua sendo bom, Deus continua sendo gracioso. E esse é o grande desafio da gente entender nos momentos de dificuldade. Por isso, o nosso segundo ponto, isso que eu queria que a gente saísse daqui bem claro, que você saísse desse vídeo entendendo, é que Deus, nos momentos de sofrimento, Ele está por perto e Ele nos ouve. Onde você está hoje? Você pode ter plena certeza que quando você ora a Deus, clama a Deus nos momentos de maior dificuldade da sua vida, Deus ouve a sua oração. E Ele se mostra um Deus tão presente. Nós cremos nesse Deus. E olha só,
Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, presos, amarrados, provavelmente, e a Bíblia vai nos mostrar, sangrando porque apanharam, nus, a Bíblia não fala que eles vestiram novamente a roupa, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam. Eu fico me colocando no lugar desses outros presos. Fico pensando, meia-noite, ninguém quer estar numa cadeia, né? Ninguém quer estar numa prisão. E esses caras cantando e louvando a Deus como se estivessem numa festa, num momento de muita alegria. O que eles entendiam? Eles entendiam que Deus é bom e gracioso. Que Deus está por perto e ouve eles, mesmo nos momentos de maior desespero. Por isso, faça como Paulo e Silas. Quando as circunstâncias da sua vida e os momentos de sofrimento vierem com tanta força, cante e ore. Relembre as músicas que você conhece. Cante mesmo, literalmente cante. Cante no chuveiro. Cante enquanto você lava sua louça. Cante das verdades que você está aprendendo sobre Deus. E ore. E experimente Deus perto e cuidando da sua vida. E por último, nosso último desafio de entender como e por que louvar a Deus no sofrimento é entender que Deus sempre tem planos soberanos e insondáveis. Palavrinhas difíceis, né? A gente aprendeu no nosso devocional passado sobre o que é soberania. E algo insondável é algo que não entra na mente do homem, que nós não conseguimos entender. E Paulo e Silas não conseguiam entender o que Deus tinha para fazer através dessa situação. Olha só, verso 16. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Verso 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levantou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Deus deixou com que esses homens, Paulo e Silas, passassem por momentos de extremo sofrimento, porque Deus tinha um plano que eles não entendiam. Eles estavam dentro de uma prisão para poder anunciar o evangelho para um soldado romano. E a Bíblia fala que ele e a sua casa, naquela mesma noite, foram salvos e batizados no nome de Jesus. Sabe o que esse sofrimento que você está passando hoje, ou você já passou, tem para ensinar para você? E os sofrimentos que eu tenho passado tem para me ensinar? É que Deus tem planos para eles. Isso é o mais lindo da gente entender os sofrimentos da vida. Porque todos vão passar por ele. A grande diferença é o que você vai fazer diante desse sofrimento. Você vai murmurar, você vai ficar triste, você vai ficar de bico com Deus? Ou você vai aproveitar essa situação para aprender o que Deus quer te ensinar? Fica esse desafio para você hoje. Como nós podemos louvar a Deus? Entendendo que Deus é bom e gracioso, mesmo nos momentos de sofrimento. Que Deus nos ouve e que Deus está por perto. E que os seus planos são soberanos e insondáveis. Esse é meu desafio para você hoje. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça. Deus quer construir em nós um coração inabalável. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nós estamos com muitas saudades, doidos para retornar. Mas lembre, não deixe de crescer nesse tempo de pandemia. Deus te abençoe.